A Coruja das Torres é um dos predadores mais importantes na reserva natural do estuário do Tejo, sendo especialmente conhecida a sua apetência por roedores. Mas este filme não é sobre a Coruja das Torres, mas sim sobre toda a reserva natural. Estamos em plena reserva natural do estuário do Tejo, uma das áreas úmidas mais importantes da Europa. Numa zona em que as águas do mar se vêm juntar ao rio e os ecossistemas terrestres e aquáticos se combinam, estão reunidas condições únicas para a vida. Mas comecemos por ver o que se passa nestas águas. A grande riqueza das águas estuarinas, base de muitos ecossistemas marinhos, sustenta uma enorme diversidade de espécies. Por exemplo, muitas espécies de peixes que vivem no mar utilizam o estuário como maternidade. É o caso da dourada, e do linguado, que encontram no Tejo condições propícias ao desenvolvimento dos primeiros tempos de vida. Outras espécies permanecem aqui mesmo durante a fase adulta. Como, por exemplo, os ternurentos cavalos marinhos e as marinhas. A tainha desempenha um papel ecológico importante ao alimentar-se dos detritos orgânicos tão abundantes nos estuários. A produtividade destas águas sustenta a extraordinária diversidade de aves que podemos encontrar no Tejo. Em algumas épocas, podem encontrar-se mais de 100.000 aves pertencentes a dezenas de espécies diferentes. É esta diversidade que faz o estuário do Tejo a mais importante área úmida em Portugal e um importantíssimo refúgio natural a nível europeu. Uma das mais belas aves da reserva é o flamingo. No outono concentram-se aqui cerca de 2.000 flamingos, formando uma extensa mancha cor-de-rosa. No entanto, foi o alfaiate que foi escolhido para símbolo da reserva. O estuário do Tejo tem sido um autêntico santuário para esta espécie. No final da década de 70, chegou a acolher metade da população de alfaiates que passava o inverno na Europa, tendo provavelmente contribuído desta forma para o aumento da população europeia. Mas voltemos à terra e esperemos que a maré vaze. Esta zona, onde há bocado podíamos andar de barco, é agora um vasto terreno de lamas. Durante a maré cheia, são aqui depositadas grandes quantidades de nutrientes transportadas pelo rio. São esses nutrientes que vão servir de suporte ao crescimento do sapal. Uma boa parte da matéria orgânica produzida pelo sapal vai, por sua vez, acumular-se aqui nas lamas. E são os detritos orgânicos resultantes dessa acumulação que vão ser o alimento de um conjunto de organismos. Os invertebrados que habitam as lamas são animais detritívoros, pois alimentam-se dos detritos orgânicos aqui acumulados. A lambujinha enterra-se a alguns centímetros de profundidade, estendendo um par de longos sifões até à superfície através dos quais capta os alimentos suspensos na água.
Os bivalves e outros invertebrados estão na base da alimentação das aves limícolas, assim designadas por se alimentarem na lama. O maçarico de bico direito usa o seu longo bico de ponta sensível para tactear a lama à procura das lambujinhas mais profundamente enterradas. Já o alfaiate possui um bico longo e curvo, particularmente adaptado ao varrimento da superfície da lama, capturando as minhocas que emergem para se alimentar. É interessante notar que, apesar das semelhanças físicas entre o maçarico e o alfaiate, estas duas aves utilizam estratégias de alimentação diferentes, impedindo uma competição pelo alimento prejudicial a ambas as espécies. Outras limícolas de bico mais curto, como o torrito comum, deslocam-se freneticamente à procura das suas presas de bicândulas. Mesmo aves com uma alimentação mais generalista, como a gaivota de asa escura, vêm aqui procurar o seu alimento. Quando a maré enche, milhares de aves voam em bandos para as salinas e para zonas abrigadas no interior do Sapau. O Sapau, para além da sua enorme produtividade, desempenha ainda um outro importante papel ecológico. É uma estação natural de tratamento de efluentes. Por exemplo, as plantas do Sapau funcionam como uma armadilha para os metais pesados, retirando-os das águas do estuário e impedindo assim a sua entrada na cadeia alimentar. Estas plantas estão muito bem adaptadas às intensas variações de salinidade e do nível da água que se fazem sentir no Sapau. As áreas úmidas foram durante séculos consideradas fontes de doença por albergarem uma grande quantidade de insetos. Mas na realidade estes insetos são uma parte essencial da cadeia alimentar do estuário, sendo o alimento de muitas outras espécies, como a andorinha das chaminés, que chega na primavera, e a fuinha dos juncos, que habita o estuário durante todo o ano. Cai a noite no Sapau, mas ainda conseguimos vislumbrar alguns corvos marinhos a voar para o seu dormitório. Com os primeiros raios de sol, um pequeno grupo de flamingos que se tinham recolhido nas salinas começa a acordar lentamente.
As limícolas, como os pilorritos, os pequenos borralhos e as tarambolas, que se refugiaram nas salinas durante a maré cheia, agrupam-se para regressarem às lamas na maré vazante. Os flamingos, para além de procurarem abrigo noturno nas salinas mais isoladas, utilizam-nas como locais de alimentação. Estas aves alimentam-se com a cabeça invertida debaixo d'água, usando o seu bico especializado para filtrar os micro-organismos em suspensão. A exploração de sal no Tejo remonta pelo menos à época romana. As salinas são um exemplo interessante de um biótopo artificial construído pelo homem que se tornou local privilegiado de abrigo e alimentação para muitas espécies. A diminuição da sua atividade e o consequente risco de abandono colocam sérios problemas à biodiversidade nesta região. Os tanques de acumulação de água que integram o complexo das salinas, por serem um pouco mais profundos que os tanques de evaporação, são habitat adequado a várias espécies de patos, mergulhões e garças. As piadeiras alimentam-se de plâncton mergulhando a cabeça enquanto mantêm as patas suspensas sobre a água, ou então apenas percorrendo a superfície da água com o bico. Mas eis que algo os perturba. Uma fêmea de águia sapeira chega ao tanque. Mas não é para caçar a piadeira que ela veio. A águia sapeira alimenta-se preferencialmente de pequenos roedores. Afastado do perigo, os mergulhões voltam à superfície. Estas pequenas aves, como o próprio nome indica, mergulham para se alimentarem de insetos aquáticos, podendo manter-se submersos durante dezenas de segundos a uma profundidade de 2 metros. O pato real, a espécie de patos mais comum em Portugal, é um parente próximo da piadeira, mas ao contrário desta, nidifica no estuário. Como a maioria dos patos, o macho tem cores extremamente vistosas, por forma a atrair a fêmea, que possui uma plumagem muito mais discreta. As garças brancas possuem um bico pontiagudo que funciona como arpão na captura dos peixes, anfíbios e crustáceos de que se alimentam. O seu pescoço comprido, em forma de S, serve de mola propulsora ao bico. Encontramos-nos agora em plena Lesíria. Esta área agrícola inclui diferentes tipos de cultura, como o arroz, o girassol, o milho e as pastagens para a criação de cavalos e gado bravo. Como estas culturas são de caráter sazonal, na Lesíria os habitats são particularmente dinâmicos, o que leva a uma forte variação na utilização destes espaços pelos diferentes animais. Espécies como o abibo utilizam as lesírias no inverno. Outras, como o melro, utilizam estes terrenos agrícolas durante todo o ano. É também o caso do cartacho, cujos machos possuem uma atraente plumagem, em comparação com as acastanhadas fêmeas, semelhantes aos juvenis.
e do trigueirão que aqui vemos no seu canto especial. Há ainda espécies que, passando o inverno em África, vêm nidificar nas lesírias, como a perdiz no mar e o tartaranhão caçador. É também durante a primavera e verão que as formigas armazenam no formigueiro o alimento que as sustentará nas épocas mais frias. As formigas são extraordinariamente importantes, pois alimentam-se de restos orgânicos de plantas e animais, mantendo o ambiente limpo. Os arrozais são o único habitat da lesíria inundado durante a primavera. Tal como os outros habitats aquáticos, os arrozais são frequentados por inúmeras aves limícolas. O pernalonga encontra aqui um habitat propício onde se alimenta de invertebrados e nidifica. Para manter os ovos a seco, o pernalonga faz um montículo de terra sobre o qual constrói um ninho. Outra limícola que se alimenta nos arrozais, o maçarico do bico direito. Existe na reserva uma população importante desta espécie, que chega a atingir 75.000 aves em alguns invernos. O borrelho de coleira interrompida alimenta-se nos arrozais e nidifica nos caminhos entre os tanques, os também chamados combros ou camareiros. Mas não são só as limícolas que se vêm alimentar nos arrozais. Por exemplo, a galinha d'água utiliza também esta zona. E sendo uma espécie territorial, é fácil observá-la disputando o espaço através de pequenas escaramuças. A garça-boieira, tal como a garça branca, alimenta-se de anfíbios. Neste caso, acaba de capturar uma rã. Os canais de irrigação das lesírias são dos habitats da garça imperial, uma espécie rara e vulnerável que tem no Tejo a mais importante colónia em Portugal. Apesar das crias de mordilhão abandonarem o ninho logo após a eclosão dos ovos, dependem dos progenitores que os alimentam nas 4 primeiras semanas de vida. A alimentação das crias é feita primeiro bico a bico e mais tarde os progenitores libertam pequenas presas em frente à cria para que ela aprenda a capturá-las.
borbulhão pequeno alimenta-se de larvas e insetos adultos, crustáceos e outros pequenos animais. A rã verde é a espécie de rã mais comum nos canais da Alzíria, colorindo o ambiente com o seu coachar nupcial. Para a reprodução, o macho abraça a fêmea, depositando externamente o esperma sobre os ovos à medida que a fêmea os liberta. Pelo contrário, a fêmea da libélula deposita os ovos fecundados nas plantas imersas na água só após a cópula. Destes ovos saem larvas aquáticas correspondentes à primeira fase do ciclo de vida da libélula. Com a chegada da noite, são os mamíferos que passam a dominar as lesírias. As lebres, que se distinguem dos coelhos pelas pontas negras das orelhas, são uma importante espécie cinegética relativamente comum. Os ouriços caixeiros são animais insetívoros, cujos pelos evoluíram para espinhos com proteção contra os predadores. E eis dois excelentes caçadores noturnos de pequenos mamíferos: as raposas e as corujas das torres. As zonas de montado que intercalam com as lesírias albergam algumas das espécies mais interessantes da fauna portuguesa. Mas poucas delas serão tão espetaculares como aquela que vamos tentar observar agora. Vamos aproximar-nos cuidadosamente do ninho de abelharudo. Os abelharucos constroem o seu ninho em barreiras ou em solos arenosos, cavando com as patas. Alimentam-se de insetos como as vespas, as abelhas e as moscas. O coelho é outro dos animais que escava a sua toca nos solos arenosos. A lagartixa do mato é um réptil abundante neste habitat. A reprodução decorre num ritual movimentado que se assemelha a uma luta. Os escaravelhos reúnem uma bola de estrume onde a fêmea deposita os ovos após a cópula. Chegando a atingir 1 metro de comprimento, o sardão é o maior lagarto português.
As perdizes percorrem o solo em busca de sementes e insetos de que se alimentam, mas também recorrem aos ramos das árvores do montado para se abrigarem. A pequena carapuça vermelha que possui na cabeça dá-lhe o nome, picanço verteiro. As barreiras, muitas vezes resultantes da ação humana, são aproveitadas por várias espécies para a instalação dos seus ninhos. A andorinha das barreiras é que constrói as colónias mais numerosas, contando facilmente com centenas de casais. É impressionante notar que cada uma destas aves terá de reconhecer a toca onde tem as suas crias, entre muitas outras semelhantes. A colocação dos ninhos nas barreiras é uma estratégia de defesa contra predadores. Já a cegonha utiliza outra técnica para tornar os seus ninhos inacessíveis. Infelizmente, ainda antes de sairmos da reserva, podemos verificar que nem todas estas estratégias de defesa são suficientes para a proteção contra o maior de todos os predadores, o homem. A caça, apesar de proibida, continua a ser uma triste realidade no interior da reserva. Sendo frequente encontrar animais mortos ou feridos. Este pintacilgo teve a sorte de ser encontrado por um guarda de natureza. Aqui este pormenor. Então não consegue voar. Está tudo aqui. As guias também. Um bocado danificado. Ele agora vai ser recuperado. E depois vai ser libertado então quando ganhar novas pneus. O desenvolvimento de Lisboa deveu-se, em grande parte, à estreita relação da cidade com o estuário. O estuário foi desde sempre um importante porto comercial e também um vasto recurso piscícola. A eliminação de áreas de sapal e de entre-marés, associada ao aumento da poluição, à pressão pescatória e à especulação imobiliária em torno dos terrenos da Nova Ponte, são uma ameaça muito forte à reserva natural. Da resposta de todos nós irá depender o futuro desta incrível área úmida.